que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos nuestra... Bom, bom dia, meu nome é Marcos Vinícius, sou defensor público federal e vou falar aqui a convite da Pastoral do Migrante um pouco do papel que o defensor público federal exerce, o papel da Defensoria Pública da União e o desempenho das nossas atividades que estão relacionados à tutela, à proteção do grupo vulnerável de trabalhadores migrantes, de trabalhadores bolivianos, de trabalhadores que exercem atividades que não estão em uma condição compatível com a legislação brasileira. Principalmente os trabalhadores bolivianos que trabalham em oficinas de costura com jornadas de trabalho extremamente extenuantes e irregulares. A Defensoria Pública da União ela tem um papel, a grosso modo, de viabilizar o acesso à justiça. E não só o acesso à justiça, o acesso à cidadania. E a cidadania é o direito da pessoa, seja brasileira ou estrangeira, de ter direitos. E um papel que cabe à Defensoria é esse, de informar os direitos da pessoa. Pessoa humana e, por isso, detentora de direitos. A Defensoria Pública da União, ela exerce um papel específico quando integra comitês de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. Ou seja, nós combatemos essas práticas, porque são práticas ilegais, são práticas irregulares, que fazem com que um trabalho exigido em condições extenuantes, contrárias às legislações trabalhistas, caracterizem a possibilidade de um crime de redução à condição análoga de escravo. Ou seja, o empregador que submete o trabalhador, seja ele brasileiro ou estrangeiro, a condições degradantes de trabalho, condições prejudiciais à saúde do próprio trabalhador, ele está em vias ou está incorrendo, está cometendo um crime, que é reduzir um ser humano à condição análoga de escravo. E esse efeito repercute em diversas outras esferas, civil, administrativa e criminal. Então, uma oficina que atua irregularmente, atua sem condições de trabalho específica, sem acomodação específica para o trabalhador sentar, com horas de trabalho extenuante, pagando valores irrisórios, às vezes até o oficinista pagando para aquele estrangeiro vir da terra natal dele para trabalhar aqui, cobrando essa passagem, vinculando aquele empregador sem que ele possa sair do local de trabalho, limitando o ir e vir dele dentro do estabelecimento, que é a oficina de costura, privando a liberdade dele, fazendo com que ele more em condições também degradantes, no mesmo ambiente de trabalho, não submetendo as crianças ali numa situação diferenciada, que é permitir que a criança tenha uma situação melhor do que esse ambiente hostil, esse ambiente degradante de trabalho. Isso tudo faz com que esse tipo de trabalho seja irregular. E há a possibilidade, sim, da caracterização do trabalho escravo. Há a possibilidade, sim, do tráfico de pessoas. E o oficinista, o dono da oficina, ou o empregador, que assim trabalha, corre o risco de submeter os seus trabalhadores a uma condição degradante, análoga a uma condição de trabalho escravo. Essas são peculiaridades que devem, dentro de um projeto de cidadania, dentro de um Estado democrático de direito, ser devidamente percebidas tanto pelo trabalhador quanto pelo empregador. E a Defensoria Pública, como o Ministério Público do Trabalho, como o Ministério Público do Trabalho e Emprego, Ministério do Trabalho e Emprego,
as pastorais, as ONGs, atua como um coadjuvante na implementação dessa cidadania. Esse é o nosso papel. E se você, boliviano, está numa situação dessa, degradante, procure sim a Defensoria Pública da União, na rua Fernando de Albuquerque, 155, aqui em São Paulo, para que nós possamos interceder num resgate de cidadania, para que nós possamos instrumentalizar e nos valer dos órgãos do Estado para romper essa ofensa à cidadania. Esse é o nosso papel. E nós atuamos tanto para apurar esse crime, como assistente de acusação do Ministério Público Federal, nós atuamos na possibilidade da composição administrativa junto ao tomador de serviço, a empresa que toma esse serviço, que contrata o oficinista, pagando baixos salários, uma baixa remuneração por peça. Nós atuamos contra aquela empresa para que ela seja responsável, inclusive, pelas verbas trabalhistas, porque a empresa que detém a marca, que é objeto de uma peça, ou seja, a peça que está sendo costurada, ela é que vai ser a beneficiária num lucro exorbitante, ela também assume o risco e o resultado de ter que arcar com verbas trabalhistas, porque ela faz uma terceirização irregular. Então, nós chamamos a responsabilidade essa empresa para que ela arque com as verbas trabalhistas. Além da possibilidade da análise de uma eventual reclamação trabalhista individual ou coletiva em prol do descumprimento de determinado acordo ou o não acordo. Então, esse é o papel da Defensoria Pública. Nós integramos um sistema que busca proteger, no caso específico, o grupo vulnerável, o grupo de bolivianos, de estrangeiros, que são submetidos a essa situação de ofensa à cidadania. Esse é o nosso papel.